Olá a todos! Sim, eu estou com chocolate na cara. Sim, eu estou a fazer uma máscara de hidratação de chocolate, porque sim, eu sou louca a esse ponto. Mas o que me traz hoje a este vídeo, como vocês já puderam ter visto no título, foi a minha primeira experiência no hospital. E não, eu não venho fazer este vídeo para me gabar do género, não é gabar, é fazer de coitadinha do género, oh meu Deus, ela esteve no hospital, oh meu Deus, ela está aqui para ficar em companhia dela. Não, nada disso. Porque eu venho fazer este vídeo porque, tal como eu tinha, muita gente tem medo de hospitais e eu quero vir aqui falar sobre a minha experiência e mostrar-vos que realmente não há medo, não têm de ter medo. Portanto, eu venho aqui falar da minha experiência e espero que vocês gostem. Então, tudo isto se passou dia 2, no sábado passado, quando a minha irmã acordou com muitas dores de barriga e eu tinha um abscesso. Não vou mencionar onde, porque acho que é um bocado chato. É um sítio muito chato, mas tinha um abscesso muito grande que já era a segunda vez que me aparecia. E eu estava cheia de dores também, portanto meu pai levou-nos às 2 ao hospital. E então chegámos lá, fizemos a inscrição, eu tive uma pulseirinha verde, apesar de ter sido submetida a uma cirurgia, deram uma pulseirinha verde. Quando fui chamada, a médica viu, observou e mandou-me logo para o cirurgião para ele dar a opinião dele. O cirurgião andou lá a analisar, mexeu e disse que de facto era melhor eu ser operada. E eu estava a pensar de género, ok, vou ser operada, vou marcar assim para outro dia. Não. Foi no dia, foi no momento, fui operada. Mas eu fiquei com medo, mas acabou por correr tudo bem. Assim que ele me disse que eu tinha sido operada, houveram logo enfermeiras que meteram o catéter. Como podem ver, eu ainda tenho aqui uma nódoa negra, porque a minha pele... Não é a minha pele, é tipo o meu corpo reage mal a substâncias estranhas, mesmo quando é fazer piercings e brincos e não sei o quê, reage mesmo muito mal. Então isto até deixou uma nódoa negra, mas pronto, meteram logo a soro, tiraram-me sangue, fizeram análises e eu estive em jejum. Portanto, nesse dia, quero já avisar, só bebi um copo de leite e comi 2 bolachas, que foi o meu pequeno almoço, basicamente. E então eu estive em jejum basicamente desde as 9h30 até às 8 e tal da noite. Mas bem, eu estive à espera que tivesse em 7 horas de jejum, que era o que era preciso para eu fazer a cirurgia. E durante esse tempo todo estive lá no hospital, tive a soro, fizeram-me tipo vários saquinhos, acho que um era para as dores, um era antibiótico. Pronto, deram-me 5 saquinhos daqueles pequeninos e depois no fim meteram-me um grande. Quando me chamaram para entrar para, portanto, a cirurgia, eu, tipo, não estava nervosa. Foi estranho, eu não estava nada nervosa. Eu apenas... O que eu tinha mais receio era da anestesia, porque eu tinha medo, entre aspas, do facto de acordar, porque pelos programas de televisão que eu vejo, o acordar é sempre uma coisa muito complicada e as pessoas são sempre muito, tipo, grogues e não sei o quê. Quando eu cheguei lá, eles passaram-me da minha maca onde eu estava, por cima... Imaginem um tapete rolante de pessoas que aquecia e que soube mesmo bem, para uma maca um bocado mais desconfortável, que era a maca da cirurgia. Eu estive nua, apesar de estar com imensos cobertores em cima. A cirurgia aconteceu comigo naked, mas foi tudo na boa, porque tipo, ninguém vos vê nada, porque está tudo tapado com cobertores, com lençóis, com tudo. Então quando eu cheguei lá à sala de cirurgia, ainda tive algum tempo à espera, e estava lá uma senhora comigo que estava a verificar o meu ficheiro. Às tantas ela vira-se para mim e pergunta-me se eu era eletricista. Eu disse que não. E ela, qual é que é a tua data de nascimento? E eu, 11 de março de 1996. E ela, então devem-se ter enganado só aqui, pronto. Passei a ser eletricista nesse momento, na boa. Fiquei à espera do anestesista, fiquei à espera do cirurgião, eles apareceram um pouco tempo depois de entrar. O anestesista, tipo, bué brincalhão, bué novo, bué engraçado. Gostei bem dele, porque tipo, depois esteve lá, enquanto eu estava a ser operada, esteve lá a distrair-me, não sei o quê. A anestesia que eu levei foi tipo epidural, mas não abrangia as pernas todas, exatamente. Então o cirurgião teve-me a dar na espinha. Deu-me aqui, exatamente. Está aqui ainda o buraquinho. Eu já sujei a camisola, portanto vamos apenas ignorar isto. Ele deu-me primeiro uma anestesia para anestesiar a zona onde ia dar a anestesia mesmo. Quando ele disse que ia lavar as mãos, eu comecei a sentir-me muito enjoada, muito fraca. Não sei, se calhar, provavelmente, tenho quase certeza que foi por eu não comer há 7 horas seguidas. E então fiquei com tonturas. Quando ele veio, ficou assim a olhar tipo, diretamente para mim, eu estava a vê-lo tipo, em dois anestesistas a andarem assim, tipo...
Então eu estava sentada, deitaram-me, depois eu fiquei melhor. Quando me voltei a levantar não, a sentar, quando me voltei a sentar, ele espetou a primeira agulha e foi mais ou menos na boa, depois fiquei outra vez enjoada, outra vez com tonturas, deitaram-me outra vez, até eu ficar bem. Quando eu fiquei bem, veio a outra anestesia. A senhora que estava ao meu lado avisou-me que a agulha era muito fininha, portanto eu não podia mexer. Então eu estava a fazer os possíveis e os impossíveis para não mexer. Mas aquilo foi de facto a parte mais complicada da cirurgia para mim, porque eu estava mesmo fraca, eu comecei a sentir-me tonta outra vez, eu comecei a ficar muito enjoada, eu comecei tipo, o peso da cabeça já era muito, às tantas ele espeta, dói-me um bocadinho, mas quando começa, tipo, quando dá o primeiro choque de começar a entrar o líquido no meu corpo, dá-me um choque de perna até ao pé, do género quando vocês batem com o cotovelo e depois vem um choque até à mão. Aconteceu-me o mesmo, mas foi de perna até ao pé. Aí eu tipo dei assim um solavanquezinho, mas ficou tudo bem. Então eu comecei-me a sentir mesmo mal, a cabeça a ficar muito pesada. Ela meteu-me logo ao oxigénio, tipo meteu-me uma máscara de oxigénio. E eu aproveitei o facto de ter a máscara, dela estar a agarrar a máscara para meter o peso da minha cabeça na mão dela, tipo, agarra a minha cabeça. E eu, às tantas, só me lembro de começar a não ouvir nada e dizer, vou vomitar. Meteram-me logo, tipo, uma coberta à frente e eu vomitei lá para dentro. Claro que como eu estava em jejum há 7 horas, a única coisa que vomitei provavelmente foi bilis. E então vomitei e fiquei muito melhor. Porque talvez o que eu estava a precisar mesmo era de vomitar, porque fiquei muito melhor. Ele deu uma anestesia completa sem parar uma vez. Sem parar. Passado pouco tempo mesmo, aquilo foi questões de segundos, eu deixei de sentir o local anestesiado, que foi bastante estranho para mim, e então o médico começou a fazer a sua parte, portanto, da cirurgia. Eu não senti nada, literalmente nada, tiveram-me a cortar com o bisturi, não sei o quê, não senti nadita, à exceção de tipo apertões, assim, tipo pressões, isso eu sentia, mas nem sequer doía, era só mesmo sentir a pressão do aperto. E então fiquei lá durante algum tempo, o médico, o cirurgião esteve lá a falar comigo sobre rugby, tipo, bastante engraçado, sempre a dizer coisas giras e às tantas disse que ia buscar comida quando eu estava em jejum há 7 horas, o que eu menos precisava de ouvir era que ele ia comer. Ele foi embora, a cirurgia correu muito bem, foi no máximo 10 minutos a cirurgia em si e de seguida tiraram-me dali. Passaram-me outra vez pelo tapete rolante de pessoas e meteram-me na minha cama. Que devo dizer que as camas do Hospital de Leiria de Santo André são bastante confortáveis, as almofadas nem tanto, mas gostei imenso das camas. E levaram-me para o recobro, onde a minha mãe foi ter comigo. No recobro eu estava bem, meteram-me tipo um tubo a aquecer-me os lençóis, o que foi tipo fantástico, eu estava ali bem quentinha. Até começar a sentir a zona anestesiada, foram tipo 2 horas mais ou menos. Quando eu estava no recobro comecei a sentir enjoos, não era enjoos, era indisposição mais. Então depois de me darem um medicamento para as dores, para quando eu começasse a sentir a zona anestesiada, deram-me um medicamento para... Claro que os medicamentos que eles me deram foi tudo pelo catéter. Eu nunca levei, enquanto lá estive, medicamento em comprimido, foi tudo tipo diretamente para a veia. Então deram um medicamento, supostamente devia ter passado, e o anestesista apareceu lá 10 minutos depois, perguntou como é que eu estava e eu disse que ainda me sentia indisposta. Então ele deu-me outro. Esse outro medicamento que ele me deu foi qualquer coisa fenomenal, porque esse medicamento, pelo que ele me disse, mexe com o sistema tipo emocional. E então, quando ele me deu esse medicamento, a minha mãe foi, por acaso, nesse momento à casa de banho, e eu fiquei bastante emocional, tipo, queria a minha mãe, eu comecei a chorar que nem uma parva. E é tipo aquele chorar que tu não consegues parar e tu queres mesmo chorar e tens mesmo de chorar e pronto, na boa. Passado pouco tempo, entrou outra senhora que tinha sido operada a seguir a mim e eu fui para o meu quarto. Partilhei o quarto com uma menina que tinha sido operada ao apêndice. Ela, tipo, sério, portou-se lindamente, não ressonava de noite, não fazia, tipo, barulhos estranhos, cenas assim, foi, tipo, brutal. A luz mudou um bocadinho, está a ficar de noite, não faz mal, pois, não? Então, quando estava lá, quando passei para o meu quarto, a minha mãe veio a casa jantar, porque a minha casa é a poucos metros do hospital, e o Bruno ficou comigo. O Bruno também já tinha estado comigo antes da cirurgia e ele ficou comigo depois da cirurgia. Eu dormi um pouco tempo, tipo 10 minutos enquanto ele esteve comigo, e depois, tipo, passado uma hora e meia, os meus pais, os dois, chegaram. Para não pagar estacionamento no hospital, o meu pai veio trazer a minha mãe.
Então, o meu pai foi na boa, trouxe o meu iPod, mas eu não pude ficar com ele porque, primeiro, tinha medo que me roubassem e, segundo, não apanha net. Mas tirou uma fotografia que eu posso deixar, tipo, aqui. E o Bruno também me tirou uma fotografia antes de ser operada que eu posso deixar aqui. Mas bem, eles chegaram, o meu pai depois foi embora, o Bruno também foi embora e a minha mãe ficou comigo. Desde que a minha mãe ficou comigo, eu só me lembro, tipo, de dormir. Eu dormi imenso, imenso, imenso. Depois lembro-me da enfermeira me acordar para medir a tensão, porque eu estava com a tensão muito baixinha. Depois veio-me perguntar, isto no espaço de horas, veio-me perguntar se os meus lábios eram assim naturalmente tão pálidos, porque eles estavam muito pálidos, mas eu estava tão a dormir que eu nem sequer respondi, respondeu a minha mãe. Mas pronto, a noite no hospital foi passada muito bem, a mim, porque eles lá no hospital têm uma zona reservada aos pais, são quartos para os pais, a minha mãe foi lá dormir, mas o meu quarto era quente, o quarto dela era frio, o meu colchão era bom, o colchão dela era mau, mais ou menos, e era forrado de plástico, ou seja, ela... Epá, foi muito complicada a noite para ela, mas pronto, ela ficou comigo até à meia-noite lá no quarto e depois foi embora. Eu acordei muito cedo, suponho eu, ela levou o meu telemóvel para o caso de haver roubos, eu não me lembro, eu não sei a que horas é que eu acordei, mas eu lembro-me que ainda não havia luz na janela, portanto, antes das 6 foi de certeza. Tive de ir à casa de banho, fui à casa de banho, na boa, consegui ir sozinha, não precisei de ninguém, eles tiveram de fazer um penso novo antes de eu adormecer, na boa, foi também completamente fixe, e depois consegui voltar a adormecer. Quando eu voltei a acordar, eram tipo 7:45, ou seja, ainda eram 7h45, e a minha mãe acabou por aparecer lá, tipo, também a essa hora. De resto, só me veio uma enfermeira dizer que eu tinha o pequeno almoço lá em baixo, a minha mãe foi-me buscar, que era um copo de leite, pão e manteiga, que eu dividi com a minha mãe, porque não tinha muita fome. E passado pouco tempo o meu cirurgião apareceu, viu como é que isto estava. Eu não levei pontos, porque era para deixar tudo do abscesso sair, portanto, até hoje tive isto aberto, sempre com compressas em cima, claro. E acabou por fechar hoje, está já fechadinho, mas claro, ainda estou frágil, sensível, pode abrir, portanto, nada de movimentos bruscos e não sei o quê. Consegui fazer a escola normalmente, na boa. Como eu estava a dizer, o cirurgião apareceu, viu e deu-me alta. Portanto, nesse momento, o meu pai foi-me buscar e pronto, viemos para casa. O que eu tenho a dizer da minha estadia em casa depois foi que no dia seguinte acordei com uma dor de cabeça um bocado estranha, parecia uma pressão e uns enjoos. E eu só me sentia bem deitada, porque mesmo sentada a minha cabeça parecia que ia explodir. Epá, é uma dor de cabeça... Imagina vocês andarem à roda muito tempo, a fazer um esforço muito grande, depois vocês levantam-se e ficam com aquela dor de cabeça que passa de um segundo para o outro, pronto. Era tipo isso, mas full time. Então vim para casa e descansei o resto do dia. E depois o meu pai telefonou ao meu médico de família, ele disse que era completamente normal, que eram efeitos da cirurgia... eram efeitos da anestesia, que também era possível sentir enjoos, que senti, desequilíbrios, vertigens, coisas assim. No dia seguinte, eu tive uma visita de estudo ao Porto e mesmo ainda com dores de cabeça, eu decidi que ia e fui mesmo. Na parte da manhã eu estive bem ao ponto de, tipo, só fui no autocarro, fui deitada o tempo inteiro porque me doía a cabeça sentada por causa da oscilação que o autocarro fazia. Depois, quando estávamos lá, tipo, na Fundação Serralves, senti-me bem, foi tudo na boa. Depois, a partir da hora do almoço, mais ou menos, eu comecei-me a sentir pior. Começou-me a doer a cabeça, tipo, bastante, eu quase não me aguentava em pé. Às tantas o Bruno fala-me no Starbucks e de repente deu-me uma vontade tonta de café. Eu não estava a perceber aquela vontade de café, mas pronto, vamos tomar café. Fomos lá, tomei um café, que me custou 70 cêntimos, barato, portanto, mas o que é certo é que a dor de cabeça passou. Eu fiquei muito melhor, fiquei mais desperta, já consegui, tipo, sorrir, andar, saltar, pular, pronto, isso tudo. Ou seja, chegamos à conclusão que o meu maior problema e em relação à dor de cabeça era a tensão baixa. E o café subiu a tensão, portanto, se alguma vez vos acontecer, já sabem o problema que resolver. Depois, fiquei bem, na quinta-feira já estava, tipo, 100% bem e agora estou, tipo, ainda melhor porque a ferida acabou de fechar. E pronto, esta foi a minha experiência no hospital. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês, se vos acontecer alguma coisa, para já, que vos corra tudo bem. Eu estou, tipo, a apoiar-vos a 100%. Se estiverem no hospital neste momento, eu sei que vocês vão ficar bem. Eu sei, eu estive aí e agora estou bem.
Mas pronto, isto tudo para dizer que vocês não têm de ter medo de hospitais, vocês não têm de ter medo de médicos, porque eles sabem como lidar com vocês, sabem como lidar com as vossas doenças e vocês só têm de aceitar o facto de eles estão ali para fazer o trabalho deles. Podem fazer o trabalho deles de uma maneira ou podem fazer o trabalho deles de outra maneira. Isso depende de vocês e de como vocês agem. Portanto, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até à próxima!